Olá, este é o Respiros em Saúde Mental, uma proposta do Núcleo de Apoio à Diversidade Humana, o NAD, da Universidade Franciscana, junto à Rádio Web UFN. Eu me chamo Glaise Palma e comigo hoje aqui o psicólogo egresso da UFN, Rodolfo Madruga Martins, e a professora do curso de Psicologia, Liana Borer Berni. Sejam muito bem-vindos, ao nosso programa. A gente tem sempre fixo aqui o professor Félix junto conosco. Hoje é um programa diferente, que ele não pôde estar presente, mas com certeza vai ser muito proveitoso. E aí eu queria já começar falando com vocês sobre esse mês, que acabou de passar, setembro, e sobre essa campanha do Setembro Amarelo, de combate ao suicídio, a gente pode dizer, ou que na verdade é focado muito em relação à valorização da vida, Então, como é que vocês veem essas estratégias do Setembro Amarelo e o quanto que a gente destinar um mês, em todo o Brasil, a uma campanha funciona? O que isso significa, o que isso simboliza, e como é que são essas estratégias, então? Podemos começar pelo Rodolfo, que é externo à instituição agora, Bom, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre uma alegria estar aqui na UFN novamente. A campanha do Setembro Amarelo, ela é análoga a muitas outras campanhas que nós temos no Brasil, como o Outubro Rosa, Novembro Azul, tem o Janeiro Branco. Então, ela nasce com a proposta de conscientizar sobre uma possibilidade de intervenção com um determinado público-alvo. No caso de Setembro Amarelo, ele é voltado para a conscientização sobre a prevenção do suicídio. Como é que a gente faz para prevenir o suicídio? Obviamente que a gente se perguntar, pelo tempo que é feita a campanha, se ela funciona ou não, a gente precisa ter um certo distanciamento histórico para conseguir avaliar melhor se ela funciona ou não. Infelizmente, no continente americano, nós estamos vendo um aumento, do número de suicídios. É um aumento de 17%, mas no mundo inteiro, isso é uma notícia boa, a gente tem um decréscimo de 36%. Uhum. Então, o problema é na América. Nos últimos 10 anos no Brasil, um aumento de 43%. Então, são números que nos assustam, mas que nos dizem do quão importante é que a gente tenha alguma campanha nesse sentido. No Brasil, especialmente, Uhum. Porque o Brasil é mais ainda do que esse índice nas Américas. Exatamente. Mas esse número é em relação a tentativas ou consumação? Esses números, eles são com relação a consumações. Ah, tá. Então, no mundo, nós temos, hoje, aproximadamente 720 mil mortes ao ano. Uhum. Só que para cada uma dessas mortes consumadas, a Organização Mundial da Saúde, em 2014, estimou 20 tentativas frustradas, ou seja, que o grau de letalidade acaba não desencadeando a morte do sujeito. Uhum. Então, a gente não está falando de um problema de saúde pública que tem o tamanho de 720 mil mortes ao ano. A gente está falando de um problema de saúde pública que resulta, além dessas 720 mil mortes, se são 20 para cada uma dessas, nós temos aproximadamente 14 milhões e 400 mil tentativas. Uhum. E tudo isso a gente tem que ter consciência de que é o documentado, Uhum. Então, que se consegue documentar como sendo uma tentativa de suicídio, uma morte por suicídio. Fora todas aquelas que não são documentadas como sendo suicídio. É subnotificado? É subnotificado. Por que é subnotificado? Não chega até os órgãos competentes, Exatamente. as informações? Às vezes não chega, às vezes chega, mas se notifica de outra forma, às vezes se mascara, como por exemplo um acidente de trânsito, para dando um exemplo. Ou uma intoxicação acidental, que na verdade não foi acidental. Então sim, tem uma subnotificação. Uhum. Mas e em relação à campanha, então, que nós estávamos falando? Então, com relação à campanha do Setembro Amarelo, a gente vai ter diversos pontos de vista sobre o quão eficiente ela é. Obviamente que a gente vai ter a conscientização sobre a prevenção, então as pessoas sabem que isso pode ser prevenido. Em torno de 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido prevenidos. A partir do momento que a gente diz que por meio de um estudo de psicologia forense, se comprovou que 91% dos casos de suicídio, ou melhor, em 91% das mortes de pacientes
que se suicidaram, caberia um diagnóstico de algum transtorno mental. O que não quer dizer que esse suicídio tenha sido em decorrência de uma crise desse transtorno. Mas esse estudo ele aponta de que em 91% dos casos caberia um diagnóstico de um transtorno de saúde mental. Então, tendo em vista isso, a gente pode dizer que esse percentual ele é prevenível a partir do momento que nós podemos intervir sobre esses transtornos, né? Fazendo com que o sujeito retome funcionalidade, enfim, se recupere, vamos dizer assim. Não se fala em cura, né? Mas a gente pode dizer que 90% dos casos de suicídios poderiam ter sido prevenidos. Então, a campanha ela chama atenção para isso. Claro que daí nós vamos ter uma outra dimensão da campanha, vamos dizer assim, um olhar crítico que a gente pode tecer sobre isso, de que nós não temos números favoráveis no sentido de que a campanha começou, mas nós não tivemos um decréscimo. Nós temos uma campanha internacional, porque a Organização Mundial da Saúde pretende até 2030 reduzir 1/3 desses números. Então, existe um esforço internacional, mundial, e que está dando certo. Mas no Brasil, particularmente, isso não tá gerando muito resultado. Tem alguns especialistas que trazem alguns pontos, como, por exemplo, quando a gente fala em pós-venção, ou seja, quando trabalhamos com uma família, com um amigo, com qualquer pessoa que era próxima a alguém que cometeu suicídio. A gente vai fazer um trabalho de pós-venção, ou seja, o trabalho depois da morte. Como que fica a questão da culpa desse sujeito, principalmente do familiar, quando os olhares que recaem sobre ele dizem o seguinte: poxa, mas hoje com tanta informação, mas com uma campanha do Setembro Amarelo, como é que tu não enxergou isso? Como é que tu não observou? Como é que tu não notou? Então, nesse sentido, às vezes, a campanha, ela pode trazer esses matizes, né? E, inclusive, a gente precisa levar em consideração de que uma morte por suicídio numa família, ela já é um fator predisponente para um outro suicídio naquela família. Então, quando a gente trabalha com um paciente que apresenta uma intencionalidade suicida, já é fator predisponente se na família tiver um suicídio. Até porque hoje nós sabemos que, pelo menos os suicídios que acabam ocorrendo em função de transtorno depressivo, existe um percentual do transtorno depressivo que pode ser atribuído a fatores genéticos. Então, o fato da gente ter uma opinião pública que julga esses familiares de não terem visto, diante de uma campanha que está aí falando da prevenção, diante de tanta informação, etc. Nesse sentido, a campanha ela pode ser um pouco nociva. Né? Então, tem essa complexidade. Eu fiquei pensando aqui, ouvindo o Rodolfo falar, né, desses números que aumentam. E esses tempos eu estava ouvindo um psiquiatra trazendo a questão do suicídio. E ele trouxe muito a questão da impulsividade dos dias atuais e que ele acha que isso é um fator que pode também estar aumentando, né, os casos. E ele trouxe um exemplo que me chamou a atenção agora. A gente falando aqui, eu lembrei que ele disse que lá, eu não lembro aonde, na Europa especificamente, uma das medidas de saúde pública para prevenção foi trocar a questão dos medicamentos. Em vez de virem aqueles potes cheios de remédio, que é mais fácil o consumo rápido, e colocar para abrir comprimido por comprimido, para dar o tempo de baixar um pouco a impulsividade e a gente, de repente, pensar. E aí eu não sei, do Rodolfo, da tua experiência, dessa questão da impulsividade, não sei se tu também concorda com isso, que isso pode estar agravando esses problemas também. Absolutamente. Os tempos que nós vivemos hoje são tempos, além da impulsividade, são tempos ansiosos, são tempos de imediatismo, são tempos que, né? E não só o esforço nessa área da apresentação da medicação, mas, por exemplo, da importância de se conscientizar um arquiteto, um urbanista, que vai ter o cuidado, por exemplo, de colocar uma tela num viaduto para dificultar, né, uma pessoa que está passando ali, de repente ela vendo aquele obstáculo. A gente sabe hoje que a crise... Vejam esse relato, como é profundo, de pessoas que, por exemplo, tentaram tirar a própria vida se jogando de lugares altos e não conseguiram tirar a própria vida porque o grau de letalidade não foi suficiente. Quando se recuperam, relatam: enquanto eu caía, eu estava arrependido. Enquanto eu estava caindo, eu lembro que eu não queria aquilo.
o que isso nos diz? Ou seja, foi um pico de adrenalina que foi necessário para trazer um pico de lucidez naquele estado de sofrimento. Ou seja, quando a gente fala em crise, no ato, né, seja ele qual for, independente se for com medicação, de qualquer outra forma, a gente sabe que isso dura minutos, ou às vezes até mesmo segundos. O sujeito, logo após, alguns minutos, alguns segundos após, pode ter um pico de lucidez que ele, não, espera um pouquinho, eu não vou fazer isso. E voltar e se segurar. Então, uma tela que a gente coloque de proteção num viaduto, né, ou uma medicação que ele não tem acesso a tantos comprimidos, é mínimo o que pode ser feito para evitar, né, para proteger o sujeito que tenta o suicídio. Né? Mas se a gente for investigar assim, e se aprofundar nesse estudo da quantidade de coisas que a gente pode fazer, é impressionante. Assim. Às vezes, inclusive, em lugares onde se acolhem pessoas, tem diferença entre servir uma água num copo plástico e num copo de vidro. Por questões óbvias. Então, Sim. quando a gente fala de afastar os meios letais, Sim. uma caneta pode ser um meio letal. Seja em casa ou seja onde ele procura ajuda. Então, são pequenas coisas e muitas ao mesmo tempo que a gente pode fazer. Mas sim, os nossos tempos, eles são tempos de impulsividade, de muita angústia. Acho que teóricos que nos trazem isso são muitos. O Bauman, eu coroaria assim, o Bauman e o Byung-Chul Han. Bauman, infelizmente, já nos deixou há poucos anos aí, mas o Byung-Chul Han hoje, independente de qualquer ideia, de qualquer questão ideológica, eu acho que o Byung-Chul Han ele é muito pontual na forma como faz a leitura da contemporaneidade, essa sociedade do cansaço. Essa sociedade onde o indivíduo está absolutamente autorreferenciado. Né? Sociedade do cansaço e sociedade da liquidez com Bauman, né? Dessas relações tão fragmentadas e frágeis. Exato. Então, um sujeito muito autorreferenciado, a percepção da alteridade está desaparecendo, o outro desaparece do meu campo de visão. Né? Então, é uma vida cada vez mais eu. Às vezes nós vemos duas pessoas conversando. Tu sabe, outro dia eu passei por uma situação assim, assado. Daí outra pessoa diz, pois tu sabe que comigo aconteceu a mesma coisa. E daí passa meia hora, 45 minutos, e cada um falou de si e não teve nenhuma pergunta sobre o outro. E como tu te sentiu quando aconteceu isso? O interesse na vida do outro. O que tu pensou? O que te vinha à mente quando te aconteceu isso? Me veio, olha que interessante. E tu já parou para pensar a frequência com que tu pensa nisso? Tu já parou para pensar como esses pensamentos te deixam emocionalmente, se eles te fazem bem, se te fazem ruim, se te fazem mal? Então, assim, o outro, ele está sumindo do mapa. O sujeito está autorreferenciado numa sociedade que diz, faça por você mesmo, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Como se a responsabilidade por mim fosse só minha. Aí vem toda a questão da meritocracia, de que qualquer um consegue o que quiser sozinho, porque afinal é o mérito, né? A sociedade do autodesempenho. Eu ia dizer do desempenho. E da performance, né? Temos que performar também, temos que... E deixando de lado, eu acho que a nossa subjetividade, que parece que do jeito que a gente fala, todo mundo é igual e tem muitas diferenças. Pensando só no nosso exemplo Brasil, né? Ou seja, são realidades diferentes, classes muito diferentes. Eu acho que tudo que acontece envolve também, né? Ou seja, não é só o aqui. A gente tem pessoas com mais condições, tem pessoas com menos. Desde outras coisas de acessos, né? A questão familiar, a questão social, eu acho que tudo isso envolve para a gente pensar essa saúde mental, essa rede, que a gente diz, esse olhar do outro, né? Que isso eu acho que se torna extremamente importante, assim. Acho que trazendo dados, né, a gente estava falando dessa questão da Organização Mundial da Saúde, um relatório de agora, de junho, diz que 1 a cada 6 pessoas no mundo sofrem de solidão, estão relatando. E eu acho que isso é um dado que nos diz muito, assim, que a gente está conectada, mas a gente precisa desse olhar do outro, porque essa conexão tem que ser mais verdadeira, ou seja, genuína no sentido do outro mesmo. Deve ter um vínculo. Um vínculo, essa troca para a coisa ter sentido, né? De quem importa para mim, né? O que eu faço por essas pessoas que importam, o que eu recebo. Eu acho que essas trocas se tornam essenciais nos dias de hoje, que nem sempre a gente está sempre correndo, às vezes é o trabalho que vai nos consumir o tempo e a gente esquece de olhar para esses outros que são importantes também, que vão nos constituindo para pensar nesse eu mais fortalecido, eu acho que para encarar os desafios do dia a dia.
E esse dado que o Rodolfo trouxe sobre a questão dos riscos Brasil, assim, né, que a gente pode falar como o número de suicídios no Brasil é grande, né? Isso é muito sintomático da nossa sociedade, embora eu suponho que deve haver diferenças regionais, né? Mas, assim, talvez a gente pudesse passar um programa inteiro falando sobre por que no Brasil está havendo um aumento tão grande de números de tentativas e de realização de tirar a própria vida, né? Uhum. Pela fala da professora Liana, me vem em mente quanto é que custa um carregador de 90 watts para celular. Porque, paradoxalmente, nós nunca, ao longo de toda a nossa história da civilização humana, nós nunca estivemos tão, entre aspas, conectados. Eu consigo falar, pego meu celular agora, eu consigo falar com um parente, um amigo que mora no outro lado do mundo, questão de minutos ele me responde. Nunca estivemos tão conectados, mas ao mesmo tempo nunca estivemos com uma sensação tão grande de solidão, porque na verdade a gente não fala da quantidade de conexões, mas da qualidade dessa conexão. Um sujeito que está dentro do quarto com seu celular, falando com seus vários grupos, se sente talvez de alguma maneira acompanhado, mas é só acabar a bateria do celular para ele perceber que ele estava, ou dar um apagão, alguma coisa do gênero, para ele perceber que ele estava dentro de um quarto, né, completamente sozinho com o aparelho na mão. Por isso que hoje um carregador de 90 watts é caríssimo, porque ele garante um carregamento rápido dessa bateria para que esse aparelho continue funcionando na sua mão e ele continue tendo essa extensão do corpo dele que o permite estar pseudo-conectado com o mundo, mas as pessoas elas têm um sentimento profundo de solidão quando elas não dispõem dessa rede, né? Aqui no Brasil, a gente, como em todo mundo, na verdade, a gente está, de certa forma, refém desse aparelho. A forma como a gente, ou melhor, porque vamos lá, o celular ele não é o vilão da história. O celular ele é uma ferramenta. E a ferramenta ela vai ser utilizada com a sabedoria do usuário. Então, como é que é a educação no nosso país? Se a educação não é boa, o uso que se dá ao utensílio, à ferramenta, se dá em proporção à nossa educação. Então, a gente pode consumir ali um conteúdo extremamente produtivo, no bom sentido da palavra, né? Nutritivo mentalmente, espiritualmente, existencialmente, ou a gente pode consumir um conteúdo absolutamente nocivo, né? Um conteúdo, às vezes, até mesmo criminoso, conteúdo, né? Pornografia, que hoje também está muito associado à saúde mental por causa da crise dopaminérgica, né? Da questão do vício em dopamina. Mas nesse Brasil tão heterogêneo, tão diverso, né? A questão da solidão, por exemplo, além dos números estarem crescendo no Brasil, eles crescem o que aumenta esse número, essa taxa no Brasil é o Rio Grande do Sul, que é o estado que mais registra. E dentro do Rio Grande do Sul, a nossa região central, né? Porque está muito associada à questão do trabalhador rural, que é um indivíduo que está para fora, está isolado, passa por muitos problemas envolvendo o seu trabalho, mas também tem a questão dos defensivos agrícolas, né? Hoje nós sabemos que os defensivos agrícolas eles estão associados à depressão, né? Por causa dos organofosforados, aí tem toda uma questão com a crise colinérgica, porque o defensivo agrícola, quando em contato com a pele ou quando inalado, ele acaba inibindo uma enzima, que é a acetilcolinesterase, e essa enzima ela não degrada a acetilcolina. Quando a gente tem uma crise de acetilcolina, ou seja, um aumento da disponibilidade na fenda sináptica de acetilcolina, a gente vai ter a mesma coisa da serotonina, que é maravilhoso, mas se eu tiver muita serotonina, eu posso morrer. Uhum. Então é aquela coisa, tudo que é demais faz mal. Uhum. E os defensivos agrícolas, principalmente os organofosforados, eles produzem esse efeito, a crise colinérgica, que depois de um tempo de exposição vai aumentar os sintomas de depressão. E isso está documentado. Tanto é que em Venâncio Aires nós temos assim, uma quantidade assustadora, né? Uhum. Se nós falamos aí de 13, 14 mortes por 100 mil habitantes, ali em Venâncio Aires a taxa, claro,
proporcionalmente, porque a cidade não tem 100 mil, mas proporcionalmente seria uma coisa como 37 mortes por 100 mil habitantes. É muita coisa. Em função do defensivo que se usa no tabaco. Santa Cruz também. Né? Do defensivo do tabaco. Ali, né? Então, para a gente ver, quando a gente fala de suicidalidade, a gente fala de multifatorialidade. É muita coisa. Né? Então, tem questões emocionais, tem a questão do adoecimento, tem a questão da solidão, a questão da contemporaneidade, né? A questão do sofrimento contemporâneo, da forma como as pessoas não estão preparadas para acompanhar a forma como, a velocidade como as coisas estão girando, mas, ao mesmo tempo, também tem questões orgânicas, questões laborais, né? É muito extenso. Sobre essa questão laboral, aproveitando o gancho, né? Porque proporcionalmente também tem aumentado o número de jovens deprimidos. Inclusive, recentemente, agora na Universidade ali de Rio Grande, né? Teve a concretização, né? E daí teve uma semana inteira ali destinada a falar sobre saúde mental, enfim, né? Um trabalho pontual que fizeram, né? Como é que a universidade, né, pode fazer, sei lá, estratégias para melhorar a saúde mental, né? Eu acho que o NAD aqui já tem esse olhar, né? Ou seja, esse cuidado. Eu acho que, por exemplo, o programa como esse, que é levar a fala, né, esses diálogos, as informações. Por exemplo, hoje tem campanhas, palestras, rodas de conversas com temas que a própria comunidade traz como necessidade de conversar, de falar mais, de entender, que geralmente são demandas, né? Ou seja, quando a gente fala dessa solidão, às vezes a gente não tem com quem falar também, então ter esse espaço de troca. E eu acho que são ações pontuais, assim, que aqui, pensando aqui na universidade, realmente, como a gente tem, mas que sempre todas vão focar um olhar, numa troca, para tentar fugir um pouquinho da questão da solidão, que aqui nós temos muitos alunos que também vêm de fora, né, às vezes deixam a família em outra cidade, nem sempre conseguem estar indo lá, né, com frequência, né, ou seja, as demandas acadêmicas, que também são fortes. É um outro universo, né? Sai do ensino médio, vem para a universidade, às vezes se afasta da família, mora sozinho, está passando da adolescência para a vida adulta, são várias questões aí. E essas demandas, aí entram aquelas questões também de comparação. Não, mas meu colega participa de tantos e tantos projetos, já está publicando, eu também tenho que dar conta. Então, às vezes, não se olhar, não saber o seu limite. Então, acho que um pouquinho de campanha de tudo isso, assim, sabe? Até, que eu digo, vai no acompanhamento, né, nesse processo de entrada. Por exemplo, agora o NAD faz um acompanhamento de ir nas turmas do primeiro semestre, explicar o que é o NAD, como pode ajudar, né, porque assim como entra desde uma dificuldade de aprendizagem, entra para as questões emocionais também, às vezes, né, como é que eu estou me adaptando, como é que eu me vinculo com os colegas, às vezes venho de um outro lugar, está sendo muito novo, difícil, então dê esse suporte na entrada, no durante, até mesmo na saída, que às vezes entra lá, aí entra os outros dilemas, né? E agora, como vai ser o meu futuro? Porque daí também entram as pressões, né, do pós, né? Vou me formar e agora, né? Então, acho que é todo um acompanhamento, porque eu acho que cada fase gera alguns questionamentos para essas questões de saúde mental, que quando a gente consegue compartilhar, falar, ou até mesmo buscar mais conhecimento, facilita, né? Para passar por esse processo. E que os jovens saibam que tem onde pedir ajuda dentro da própria universidade. Tanto pelo NAD, quanto pelo atendimento do curso de psicologia, né? Mas o próprio NAD, o NAD ele faz algum acolhimento interno e se achar que precisa de atendimento, depois tem os encaminhamentos, assim. Mas nesse primeiro momento tem esse suporte ali, né, para quando está nessas questões, esses dilemas, digamos assim, né, de saber que tem com quem contar aqui dentro também, né. Mas eu acho que quando a gente fala de tudo isso, é dessa rede de apoio que a gente falava desde antes, assim, que não precisa, às vezes, ser o psicólogo, né, às vezes vai ser o professor que vai acolher naquele momento, que vai escutar, é um colega que possa saber como está se sentindo, como é que tá diferente, o que a gente pode fazer, ajudar, alguém que está sumido da aula, que às vezes, né, começa a faltar, que pode ter vários motivos, né? Então, eu acho que é esse olhar, esse cuidado que a gente precisa ter entre o outro. Não focar só em mim, na minha carreira, né? No meu trabalho que eu tenho para entregar, mas mais no coletivo, realmente. E na cidade ou na região, né? Em Santa Maria, onde que a pessoa pode procurar ajuda?
se ela não está se sentindo tão bem. Perfeito. Só fazendo um gancho, antes de passar para essa questão, o principal fator de proteção de uma pessoa em sofrimento é sempre a rede de apoio. E se a gente for ver o jovem, o acadêmico principalmente, aqui em Santa Maria, a maioria não é daqui. A família não está aqui. Então acaba que a construção dessa rede de apoio, que é uma das primeiras intervenções que a gente precisa fazer, e construir, trabalhar, acaba sendo a própria comunidade acadêmica, os colegas com quem a pessoa convive, e os professores. E quando a gente fala de intervenção em crise, isso é mais importante ainda. Né? Então é muito importante que as universidades elas disponham cada vez mais, inclusive. Quando eu estava aqui ainda era PAIP, né? Acho que eu saí daqui, o PAIP devia ter uns 11 ou 12 anos. Então a Unifra, ela saiu, digo Unifra porque quando o PAIP foi feito, foi vinculado, não é vinculado ao curso de psicologia, se não me engano é a Pró-Reitoria. E ainda é. Exatamente. Então depois do PAIP virou núcleo de apoio à diversidade humana, o NAD. E então a Unifra naquele momento saiu na frente, depois a UFN deu a continuidade a esse projeto de acolhimento. Em havendo a necessidade de uma pessoa que não faz parte da comunidade acadêmica, ou até mesmo sendo da comunidade acadêmica, precisando procurar na rede pública, aí a gente fala de uma outra complexidade. A gente tem a rede, né, de apoio psicossocial, da qual os CAPs fazem parte, mas a gente, ao mesmo tempo, sabe que o CAPS ele vai receber todas as demandas em saúde mental, que é um universo, né? E de toda a comunidade, das mais diversas idades. Então, geralmente, tem uma fila, né? Tem todo um processo. Se a gente for falar especificamente de suicídio, já que a gente começou falando da campanha do mês passado, quando a gente tem um paciente em crise, se ele tiver que recorrer à saúde pública, ele vai ter que ir para uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. E como a gente conversava, às vezes nessa unidade de pronto atendimento, ele não é classificado como um paciente de urgência e emergência. Ele vai demorar um tempo maior para ser atendido. Então, como eu disse, é uma complexidade. Onde se busca ajuda, via de regra, é nesses lugares. Porque a saúde mental é como se fosse uma coisa um pouco secundária, exatamente, né? Exatamente. Agora, eu quebrei um braço, eu luxei um ombro, aí vou ser tratado como um paciente de urgência. Mesmo que quem busca a UPA seja um paciente que há poucos minutos estava parado num viaduto, num trilho de trem, né? Então, ele vai ter que aguardar. E, normalmente, o que vai ser feito ali, a intervenção vai ser dado uma medicação, um clonazepam, Rivotril, uma coisa assim. Depois, esse paciente vai ser orientado a procurar um outro serviço de saúde, vai ser orientado a voltar para casa, vai se chamar um familiar, que é protocolar, mesmo que o familiar, às vezes, seja o motivo do problema, né? Mas tem que se chamar, às vezes ele não pode ficar desacompanhado, não pode receber a alta daquele serviço desacompanhado. E normalmente é um familiar, não pode ser uma pessoa conhecida, dependendo, enfim, da forma como se aborda, né? Mas, via de regra, onde se procura auxílio são nesses lugares. Os CAPs, as unidades de pronto atendimento, os postos de saúde, né? Toda pessoa que tiver uma questão de saúde, seja mental, seja física, enfim, vai ter que procurar esses serviços. Né? Já pessoas que têm o seu plano de saúde, que dispõem de outros recursos, aí ela vai conseguir atendimento particular, procurando um psicólogo, procurando um psiquiatra, vai ser avaliada a necessidade de um tratamento combinado. Estando em crise, né, um paciente que está em crise, pode-se cogitar a possibilidade da internação, então vai receber a baixa para um hospital por meio de um médico psiquiatra que vai fazer essa orientação, né, e depois da alta, provavelmente ele vai ser conduzido também a um acompanhamento psicológico, combinado ou não com atendimento psiquiátrico, acompanhamento uma vez no mês. Bom, então assim a gente está chegando perto do final do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que tem relação com essa questão de qualquer pessoa, seja familiar, seja amigo, né, das nossas relações, ou seja nós como professoras, que a gente não está preparado, né, para saber exatamente o que fazer se um aluno te apresenta um quadro ali que tu acha que pode
Se é alguma coisa mais grave de saúde mental, né, que pode oferecer algum risco, claro, a gente tem o NAD, que a gente sabe que daí a gente pode orientar, mas assim, se é alguma coisa mais imediata, né, como que nós podemos acolher e encarar isso, quais atitudes efetivamente podemos tomar para ajudar essa pessoa, né, que está em sofrimento. Eu costumo usar, então, essa analogia de que quando nós, por exemplo, temos um problema num dente, eu vou e procuro um dentista, procuro alguém formado em odontologia. Se tem um problema jurídico para resolver, eu procuro meu advogado. Se tem qualquer questão, né, de saúde física, estou com uma dor, vou num médico. Mas, como a saúde mental ela toca numa dimensão humana, e nós somos um ser gregário, de certa forma, todo mundo se autoriza um pouco a acolher alguém que está numa espécie de sofrimento, seja por amizade, seja por qualquer outro tipo de proximidade. E nesse contexto, principalmente da campanha do Setembro Amarelo, se traz muito essa ideia do estou à disposição para ouvir, estou à disposição para ajudar. Isso é ótimo. Acolher é humano e todo mundo está, de certa forma, autorizado a acolher, mas a questão não é se está ou não autorizado, mas a questão é como se acolhe. Uhum. E muitas vezes se acolhe achando que, bom, o que está acontecendo? Eu começo a mexer naquela feridinha e, na verdade, não sei se estou preparado para sustentar o sofrimento do outro. E se o sofrimento do outro for tamanho a ponto de inserir ele dentro dessa intencionalidade de colocar fim à própria vida, o outro ele pode encontrar em mim uma fonte de acolhimento e de apoio e ponderar o que ele está pensando, como ele pode, dependendo da minha devolutiva, né, aquela devolutiva do se eu fosse tu, ou eu faria tal coisa, ou por que tu não faz isso, soluções práticas ou soluções rápidas para um problema que provavelmente vem, né, gerando um sofrimento, exatamente, a um longo tempo. Pode ser que o sujeito que está em sofrimento, ele veja nesse acolhimento algo do tipo, tá vendo como tu também não sabe o que fazer nessa situação? Se sente acompanhado na angústia. Isso piora muito o quadro. Né? Piora o quadro no sentido da desesperança, que é um dos principais sintomas da depressão. Porque não é um amparo, né? É tipo assim, tu tá que nem eu, tipo, agora estamos os dois perdidos. Exatamente. Tu só não sabia disso. A pessoa ficou quieta ou gaguejou, não soube responder. Então, nós, na nossa dimensão humana, todos nós estamos autorizados, sim, a acolher, mas às vezes o acolhimento é dizer, por que tu não procura ajuda? Tu quer que eu te acompanhe em algum lugar? Tu quer que eu te acompanhe num profissional? Se tu não tá tendo coragem de procurar, tu já falou para as pessoas que são importantes para ti, que tu tá passando por, não falei. Tu quer que eu converse? Muitas pessoas dizem, eu quero. Fala tu então. Lembra quando a gente era pequeno, que a gente não chegava para nossa mãe para pedir, para ir posar na casa do amigo, porque era mais fácil ela dizer não pra gente do que pra mim. Então diz, eu vou posar na tua casa, tu pede pra ela, então. Aí diz, tia, o fulano pode posar lá em casa? Tá, pode. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Tu quer que eu fale com a tua família que tu não tá legal, que tu vem passando... E às vezes a pessoa de forma alguma aceita, até porque, né, tem intersecções aí com a família, faz parte do problema, mas muitas vezes as pessoas acolhem essa ideia. Então, acolher e ajudar é reconhecer de que existem profissionais capacitados, e aqui eu não estou puxando o braço para nenhum churrasco. Né? Porque pode ser um profissional psiquiatra, pode ser um profissional psicólogo, pode ser né, qualquer um terapeuta ocupacional que seja, às vezes, dependendo do problema. Se a gente está falando do idoso que, né, começou a se sentir mal depois de se aposentar, né, já que a nossa vida está tão atrelada à nossa profissão, pergunta, o que tu é? A pessoa diz, eu sou psicólogo. Poxa, o que tu é? Eu sou dentista. Poxa, mas... Eu não sou psicólogo, eu sou graduado em psicologia, mas eu sou Rodolfo. Tu quer me conhecer? Né? Então, como a nossa vida se atrela muito à profissão, e junto com a professora Liana, a gente teve a oportunidade, eu tive a graça e o privilégio de ter sido orientado pela professora Liana lá na PRF, e a gente trabalhava muito sobre essa questão da qualidade de vida do trabalhador e principalmente a preparação para a aposentadoria. Se é um idoso, por exemplo, que está com questões dessa
dimensão, um terapeuta ocupacional também pode ajudar e muito. Então, eu não estou puxando brasa para assados específicos, apenas estou dizendo que uma pessoa que não está capacitada tecnicamente para auxiliar, ela pode auxiliar encaminhando, dizendo, olha, tu não quer ir num profissional, eu te acompanho. Eu ia dizer, eu acho que esse te acompanha e te leva, às vezes é muito necessário, no sentido que às vezes a pessoa não tem mais força, não tem Exatamente. recurso. É tipo, Então, estou aqui para... não, vamos lá, porque às vezes ela não vai ter aquela coisa, tu tem que marcar. Voltou a fazer terapia, não é só isso. Tu tem que ir atrás, porque a pessoa às vezes ela vai dizer, eu vou ver, e não tem mais... Não tem mais como. Então, eu acho que levar pela mão, às vezes, se faz necessário nesses momentos. Bom, últimas palavras, professora Liana, sobre essa questão toda da saúde mental, assim. Olha, eu acho que de toda essa nossa conversa, eu acho que se a gente puder ficar como... Isso vale dica, né? Mas eu acho que é pensar e valorizar o tempo com o outro, dessa convivência realmente, assim, do saber quem importa pra gente, tirar um tempo para estar com essas pessoas, fazer o que a gente gosta. Eu acho que isso nos traz uma energia bem necessária, sabe? Eu acho muito engraçado que tem pessoas que dizem, eu não consigo dormir se eu não deixei a pia em dia, se a minha pia não estiver intacta. Mas como a gente não faz isso para coisas que seriam muito mais importantes, que estão nesse nosso relacional, de pessoas importantes, parece que a pia às vezes é mais importante que outras pessoas. Então, da gente poder fazer essa reflexão e pensar, quem é importante para mim? Eu tenho ido visitar, com que frequência eu vejo, falo. A gente tem a tecnologia serve para isso também, né? Mas que a gente não fique também só no tecnológico, que a gente permita estar junto, ou tomando um chimarrão, um cafezinho, né? Estando próximo de quem a gente gosta mesmo. Cultivar relações. Né? Eu acho que isso é cada vez mais essencial. Rodolfo. Bom, eu diria assim, às vezes me perguntam, tu trabalha com suicídio? Eu digo, não. Porque se trabalhasse, teria chegado tarde demais. E quando a gente trabalha com a prevenção e com a intervenção na crise, a gente também não está trabalhando com a iminência da morte. A gente trabalha com a vida. E uma pessoa que ela está em sofrimento mental, que ela apresenta a desesperança, que ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, o mais importante para nós, profissionais de saúde mental, é ter uma perspectiva de momento. Ela está assim, ela não é assim. É quase como a felicidade, nós não somos, nós estamos, porque a vida se trata disso, de estar. Então, como é que eu faço para que um sujeito, ao invés de estar assim, esteja de outra forma? Mudar a lente. E mudar a lente não é pegar o meu óculos e dar para o meu paciente, ou dar para a pessoa com quem eu converso, é fazer com que ele próprio gere, faça com que nasça de dentro dele uma nova forma de ver o mundo, uma ressignificação daquilo que entrega sentido à vida dele. E aí eu acho que o Viktor Frankl nos legou muito bem com a questão do sentido da vida. E minhas palavras finais seriam mais ou menos um trecho do livro dele, do Homem em Busca de Sentido, quando ele, no campo de concentração, ele dizia, os meus colegas de campo de concentração se perguntavam se eles iam sair dali vivos, se eles iam sobreviver. Caso contrário, não faz sentido todo esse sofrimento. Não faz sentido sofrer tanto. Então, é justificável pôr fim a isso. Eu, em contrapartida, ele diz no livro, Viktor Frankl, pensava de outra forma. Eu pensava o contrário. Será que faz sentido esse sofrimento? Porque se ele não faz, não vale a pena sobreviver ao campo de concentração. Ele diz isso mais ou menos assim, mas querido, qual é a diferença para ti saber se tu vai sobreviver ao campo de concentração, sendo que quando tu sair daqui, tu não vai sobreviver à vida. Essa jornada tem fim, mas ela não é uma batalha perdida, porque o que vale é a caminhada. A lógica das utopias, né? Para que serve uma utopia se ela nunca é alcançada? Ela não serve para ser alcançada, ela serve para nos fazer caminhar. E é um convite a esse caminhar que nós, enquanto profissionais de saúde mental, precisamos fazer com as pessoas que nos procuram. E não somente com as pessoas que nos procuram, como para todas essas pessoas, como nós dissemos, né? Se são 14 milhões e 400 mil pessoas que tentam suicídio e não conseguem tirar a própria vida, é para essas pessoas que a gente precisa direcionar os nossos esforços, porque aí não existem, porque a frustração deles é a nossa alegria.
Não existem 14 milhões de frustrações, existem 14 milhões de possibilidades de nós salvarmos vidas e de nós fazermos essas pessoas enxergarem essa jornada como algo digno de ser vivido e digno de ser experimentado. Né? Acho que é isso, é um convite à vida sempre. Trabalhar com isso é um convite à vida. Por mais que a iminência da morte faça parte do teatro. Para todos nós, né? Mas acho que é uma mensagem de esperança, né? Lembrando que até a gente não falou sobre esse assunto, existe o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que está disponível 24 horas, é um trabalho voluntário, pelo 188, né? Gratuitamente para quem... Claro que não substitui nenhum acompanhamento Mas é um de um acolhimento profissional, mas é algo assim, numa emergência, quando, sei lá, tu tá mal por algum motivo, para ter alguém que te ouça. Exatamente. Né? Então, é um trabalho importante também. Obrigada a vocês dois, certo? Esse foi o Respiros em Saúde Mental, comigo, o psicólogo Rodolfo Madruga Martins, egresso da UFN, e a professora Liana Borer Berne, do curso de Psicologia. Eu sou Gleise Palmo, professora do curso de Jornalismo, na técnica Clenilson Oliveira. Nos acompanhe no Spotify, no Instagram e no YouTube da Rádio Web UFN. Até a próxima.